jogos não tem sido isso. Então, não por à toa foram 3 derrotas contra Mirassol e Bahia, tudo bem, e agora contra o Vasco. E aí, Arnaldo, eram condições que não dá para dizer que eram muito diferentes. Pode falar do elenco do São Paulo, mas o elenco do São Paulo é pior que o do Vasco. Pode falar do descanso, mas os dois times estavam descansados. Tempo de trabalho, o Zubeldia está há um ano, o Diniz chegou outro dia. E foi uma coisa meio chocante ontem, para abalar convicções. Vamos lá. Na verdade, Tironi, acho que foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia e é a primeira vez que ele perde 3 partidas seguidas num campeonato. Teve, no meio disso tudo, teve a vitória sobre o Talheres na Libertadores, né? Mas 3 partidas seguidas pelo mesmo campeonato. Primeira vez que isso acontece. De fato, foi uma derrota diferente de todas as outras até então. E aí, acho que a questão do planejamento... Vocês estão sabendo que o herpes zoster... E aí, acho que a questão do planejamento, da falta de comando da direção, do elenco curto, dos machucados, etc. e tal, tudo isso está no contexto da má campanha do São Paulo, não da derrota de ontem. Acho que é isso que você está separando, né? Uhum. E acho que a derrota de ontem, ela mostrou uma coisa que a gente não tinha visto até agora, que é o time e seus principais jogadores ainda, né? Alguns dos principais remanescentes e o técnico não conseguirem esboçar nenhuma reação, né? Então o São Paulo foi uma presa completamente fácil, foi humilhado. E aí sim, chega numa situação limite que era, não digo provável, mas ela era possível diante do planejamento ou falta da direção até essa parada, que é uma classificação nas 2 Copas e um Campeonato Brasileiro para não cair. A minha projeção, pelo que o São Paulo determinou no início do ano e pelo que foi acontecendo, inclusive com as lesões, era um campeonato para não cair. Só que isso, para ser vendido dessa forma, talvez precise você de fato estar colado ou na zona de rebaixamento para entenderem. Talvez seja a mesma situação que esteja sendo discutida agora no Internacional, né? Que está literalmente na zona de rebaixamento, com as mesmas questões do São Paulo, praticamente as mesmas, né? Elenco curto, jogadores muito velhos ou muito novos, muitas lesões, e o Inter em 3 frentes. Quem tem 3 frentes e não tem elenco vai ter que fazer alguma opção. O São Paulo não fez até agora, e aí agora a parada impõe 2 cenários possíveis. Ou o cenário da manutenção do técnico, e eu entendo que até a partida de ontem não existia motivo forte para a troca de técnico, senão uma antipatia geral, ou a troca do técnico. Vamos trabalhar com a primeira hipótese, a manutenção do técnico, que foi mais ou menos o que foi sinalizado ontem depois do jogo. Lembrando que agora não tem jogo. Então é diferente de você ter o Flamengo, que é o próximo jogo, no próximo final de semana. Você não tem a derrota. Ela pode ter daqui a um mês, né? Não tem derrota para validar a sua decisão. Exatamente. Você não tem mais um jogo para validar. Essa decisão tem que ser tomada sem jogo. E com essa direção, eu acho que é mais difícil. Mas, enfim, digamos que a decisão seja manter o treinador, a comissão técnica. Se for essa a decisão, mais do que o Zubeldia, o São Paulo como um todo precisa trabalhar, senão ele vai cair. O presidente, que precisa focar no clube, vasculhar o seu plano financeiro e dimensionar se é isso mesmo para essa temporada, correndo o risco de ser o primeiro presidente da história a derrubar o São Paulo. É uma questão que deve passar pela cabeça dele. E eu não estou defendendo a coringada, hein? Estou defendendo a manutenção do plano. Nós vamos chegar na coringada porque o Corinthians, quando teve nessa situação ano passado, fez uma janela que fez para se salvar, né? Isso o São Paulo, em tese, não vai fazer, mas isso é com o presidente. A direção de futebol e o clube como um todo, entendendo que esse campeonato aí, o brasileiro, é de fato, se não a prioridade uma prioridade muito grande. Se você perguntar para qualquer São Paulino, qual que é o único motivo de orgulho no São Paulino atualmente? Nunca foi rebaixado. Exatamente, né?
só o São Paulo e o Flamengo não caíram. O Flamengo, a não ser que aconteça uma coisa nos próximos 10 anos que a gente não imagina, não vai cair. E o São Paulo está flertando com essa situação há algum tempo, né? Mais uma vez esse ano, talvez a 4ª vez nos últimos tempos que o São Paulo está flertando. 13, 17, né? 21. Né? 13, 17, mais ou menos com essa pontuação na mesma época da largada, tal. E aí, priorizar esse campeonato significa cuidar de todos os detalhes. Quando jogar em casa, preço do ingresso, acesso, escala, recuperação de jogadores. Então, priorizar de fato em relação à competição 3 nessa ordem. Então, vai voltar o campeonato. São Paulo tem Flamengo, Bragantino e Corinthians. Logo ali tem a Copa do Brasil, conflitando com os Jogos do Brasileiro. Dane-se o Atlético Paranaense e a Copa do Brasil. Mas é preciso fazer isso de uma forma direcional, institucional. Clara. Dane-se a Copa do Brasil. O importante é o jogo com Juventude em Caxias. Dane-se o Atlético Paranaense. E então eu estou falando tudo isso, o técnico está mantido aqui, tá? Então, o Casares mudar, a direção de futebol priorizar e os principais jogadores do São Paulo e o clube, o departamento médico, a fisiologia, o roupeiro, se envolverem diretamente nessa situação de que o Campeonato Brasileiro de Futebol não é uma brincadeira e os principais jogadores do São Paulo, que hoje eles estão na cabeça da folha de pagamento, mas nunca estão em campo. Então, os 4 principais salários do São Paulo, eles não jogam por diferentes motivos. Eles precisam estar em condição de atuar. Se não tiverem, de atuar de outra forma, de estarem presentes, de colocar a cara para bater, de ir para a arquibancada, de fazer alguma coisa que justifique a idolatria que eles têm e o salário que eles recebem. Porque a campanha do brasileiro não contou com essas pessoas até agora. Não contou com o presidente, não contou com o diretor de futebol, não contou com os principais jogadores. Nesses jogos todos. Contou com o técnico, que até então tinha conseguido fazer coisas, e com alguns jogadores, inclusive alguns jovens, fazendo coisas acima do esperado, né? Hoje você vê, o Rian fez um golaço, outro dia foi o Luca, outro dia foi o Ferreirão. Mas ontem jogou o Ferreirão desde o início e ele já não está conseguindo jogar tão bem. O Luca foi titular, parecia uma criança em campo, teve que sair no intervalo, porque é normal, jovem. O Rian entra, faz o golaço quando o jogo já está definido e tal, e tem um centroavante, até estreou o Dineno, que dá aquela limpada, aquele encontrão no zagueiro e a bola sobra para ele ter o que ele tem mais precioso, a definição, o requinte. Mas se você põe o Rian desde o começo com o João Vitor, provavelmente o Rian vai tomar 3 tapas na cabeça e não vai conseguir, hoje ainda, ser o Rian que faz um golaço. Então o jovem não pode, e o jovem do São Paulo está tendo... O jovem do São Paulo está mais exposto que o Lucas e o Oscar, certo? Não pode ser assim. Então, ou o São Paulo, como um todo, foca de fato no Campeonato Brasileiro, ou o São Paulo vai cair. Isso serve também para o Internacional, que é um time mais ou menos na mesma condição, que vai ter que fazer a sua prioridade. Também está nas 2 frentes. Outras. Está na Libertadores e está na Copa do Brasil. A segunda opção, trocar o técnico, que é sempre a coisa mais fácil. Putz, vamos lá, Midas. Vamos lá, alguém que consiga reverter as coisas no aspecto tático e, sobretudo, quando o time está nessa situação, técnico, mas, sobretudo, emocional. Jogar contra o rebaixamento é uma questão de cabeça, não é uma questão tática, né? E que depende muito do comando e das principais lideranças do time. Que ontem a gente viu que não estiveram à altura da missão, nem o comando técnico e nem o comando dos jogadores, né? São Paulo não pode ser liderado apenas, ter um jogador competitivo, apenas experiente, que sinta o jogo, a dificuldade. O Luciano, o capitão do São Paulo, o Rafael, a gente viu a atuação e o jeito. O Arboleda foi mal. Não dá para ser o Luciano, o intempestivo Luciano, o líder dessa barca, né? A troca do treinador é uma possibilidade, mas até pelo que a gente viu ontem, que parecia o limite do treinador,
escancarado. Mas aí tem a segunda pergunta. Quem? Que é sempre uma necessidade, uma coisa quase intrínseca à decisão de você trocar o treinador. Quem? Por quem? Com quais características e quem vier ou quem poderá vir, se ele vai, primeiro, concordar com essa política de contratações e cinto apertado. Eu acho que, em termos esportivos, eu não acho um empecilho, eu acho atrativo. Eu vou dirigir o São Paulo, minha missão é ter 45 pontos no final do campeonato, porque agora é isso, né? E acho que falta a todos no São Paulo assumir essa coisa dos 45 pontos, que tá... É ter 45 pontos, eu estou classificado nas Copas, tal. Acho que para um treinador, esportivamente, é uma coisa interessante. Os mais experientes adorariam. O Luxemburgo adora chegar na situação e falar, né? Eu vou tirar da zona da confusão. E aí, ou o Ramon Dias, que gosta de falar recentemente no Corinthians, no Vasco, tirei o time da... Então, é meio conveniente para quem entra. Mas, normalmente, quem entra nessa, e o clube está fragilizado, ele pede dinheiro e jogador. Nenhum técnico de futebol entra numa situação dessa e, eu vou com isso aí mesmo. Ainda mais com isso aí mesmo que a gente está vendo. Ainda mais com um monte de gente machucada. E aí, mesmo se concordar, qual seria esse treinador? E aí, para decidir a troca, também é necessário a gente analisar como essa diretoria atuou até o momento no São Paulo com as trocas. Para essa diretoria, que é a mesma desde que o Casares assumiu e que é uma diretoria relutante e omissa muitas vezes, que atende um presidente que complicou o clube em vez de melhorar o clube, né? Vamos combinar que o Casares, com todo o apoio político e eleição, ele colocou o clube numa situação que não se esperava, a ponto de você jogar uma temporada dessa não podendo gastar, que é surreal, é um risco muito grande, falava isso desde o começo. Essa direção, todas as trocas promovidas, elas foram simples de comando técnico. Ela entrou, o Diniz estava naufragando na pandemia. Cheguei agora, vou trazer um técnico gringo selecionado, um técnico gringo, Crespo. Beleza, veio o Crespo. Trocaram o Crespo pelo Rogério, mais simples e populista ainda. O Rogério estava à disposição no mercado. E, para mim, precipitado, mas era fácil ter o quem, né? A segunda pergunta. Trocar o Rogério pelo Dorival, mais fácil ainda. O Rogério tinha distribuído o ambiente, o elenco não era ruim, o Dorival é especialista em reconectar ambiente. Estava disponível, foi contratado. Trocar o Dorival pelo Carpini também era fácil, porque o São Paulo, campeão, ali podia arriscar qualquer coisa. Podia colocar o Massa ou eu como treinador. Vamos arriscar. Um novato. Trocar o Carpini pelo Zubeldia também era fácil. Porque o Carpini não tinha exatamente estofo, não fez grande alarde trocar o cara depois de 2 meses, e o Zubeldia vinha de título da LDU lá pela Copa Sul-Americana. Agora não é fácil. Agora você não tem o Rogério, você não tem o Dorival, você não tem um estrangeiro à mão que esteja disponível para fazer, e você não tem dinheiro. Então, para você fazer a troca, o plano mais fácil, o plano mais viável sempre, porque diretor não sai, jogador não sai, não vai ser fácil. E acho que essa decisão, para ser tomada, quando não tem jogo, ela exige mais estratégia do que emoção, né? Tem jogo e não tem treino, né? Não tem jogo, não tem treino. Não, então é um período exatamente para você tomar uma decisão. O cara não vai dar o treino amanhã. Ele não vai dar nem o jogo e nem o treino. Lembrando que a parada, todo mundo trata a parada, é um momento ideal de trocar o treinador, porque o cara terá 1 mês. Não. Todo treinador de futebol... 13 dias. Ele vai 13 dias. É férias metade e metade de retomada, né, Massinho? São 2 semanas de preparação para a segunda parte da temporada. Não é um mês, né? Então, eu acho que é uma situação desafiadora, delicada, que eu não sinto a direção do São Paulo capaz de tomar a melhor decisão. Você tem esses 2 caminhos, não são simples, nem a manutenção e nem a troca.
E eu acho que o São Paulo chegou nesse limite de tomar um dos caminhos. Ou vai para cá, ou vai para lá. De qualquer forma, sendo o caminho A ou B, e ontem o estádio vazio com 20 mil, porque hoje é vazio com 20 mil, né? O último jogo com menos de 20 mil pessoas, curiosamente, você vê como é que é o futebol. Foi a despedida do Rogério na Copa Sul-Americana, foi a última vez que teve 20 mil, menos de 20 mil pessoas no estádio. O estádio ontem, ele estava em dúvida. O estádio ontem protestou, não contra o Zubeldia, protestou contra o Casares, contra o Belmonte, contra o time, mas o estádio também está sabendo que não é uma questão apenas de treinador. Se fosse, era mais fácil resolver, mas não é essa a realidade do São Paulo hoje. Muito. Então tá aí, né, galera? É uma situação delicada do São Paulo, né? São Paulo tá perto da zona do rebaixamento, né? E, cara, a culpa, o Zubeldia é culpado, é. Ele também tem a parcela dele de culpa porque o time não tá jogando. Ele teve essa parada toda e não jogou. Então o time não jogou nada, parece que o cara não treinou. Mas cadê os jogadores de volta do departamento médico? Seu Ferreirinha, Lucas, Oscar, só aí, cara. É a criação do São Paulo, Oscar e Lucas. Então assim, tá muito complicada a situação, tá ligado? Então eu não sei se vocês são a favor da saída do Zubeldia. Eu até, no momento, eu ainda não demitiria. Por quê? Se fosse eu. Porque não tem quem trocar. Qual o treinador que vai buscar? Não tem treinador. Então a situação é delicada. O São Paulo foi humilhado ontem pelo Vasco. Nada contra o Vasco, mas não é o melhor time do futebol brasileiro. Eu acho que tá no mesmo nível que a gente. Eu acho que até de elenco a gente tem até mais nomes. E o Vasco dominou o São Paulo e mereceu ganhar do nosso time. Não tem muito o que falar. Então, situação delicada do São Paulo. 12 pontos só na tabela. E vai pegar Flamengo fora. Depois o Corinthians em casa. E aí, como é que vai ser? Né? Então a situação constrangedora do São Paulo aí. E corre risco de Série B, cara. A gente corre risco de ser rebaixado. Porque a gente não tem ponto. 12 pontos. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos esquecem pra Band Esporte, link na descrição aqui. O que vocês fariam? Manteria o Zubeldia? Trocaria o Zubeldia? Comenta a opinião aí. Valeu?